Vamos dar um aplauso caloroso ao Senhor Jesus pela vida do pastor Nilson. Aleluia! Boa noite, graça e paz. Feliz Natal para todos. Poder estar sentado. Pastor Vanderlei, quando chegar aquela hora, o senhor dá um amém, igual o senhor, pastor da Escola Dominical falou. Amém? Irmãos, é um privilégio para nós estarmos aqui. Estou aqui com parte da minha família, minha doce esposa, Sueli, meu filho, Felipe. Estamos alegres porque no dia 22 de dezembro fizemos 35 anos de casamento, boda de coral, aleluia, bodas de coral. Há 35 anos beijando aquela boca, a minha não fica branca nem a dela preta, é forte, aleluia, que venha mais 35 anos. Eu gostaria de compartilhar uma palavra muito conhecida na noite desse dia. O pastor está pedindo para chamar a atenção, mas eu sei que aqui só tem discípulo obediente, que vai honrar o pastor. Você não precisa nem dar glória para não fazer barulho. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 15. Eu gosto muito de pregar nesse texto quando falo sobre consagrações de pastores, que é um privilégio muito grande. Eu estava durante o dia de hoje pensando temas de ministração para falar aqui. Pastores para um novo tempo, uma nova época, novos pastores para novos desafios, porque sabemos que quando fomos consagrados, alguns tempo atrás, o desafio era uns, e hoje nós encontramos muitos outros desafios, de forma que hoje o peso é maior sobre aqueles amados irmãos que estarão hoje tendo o reconhecimento da igreja, porque já foram separados por Deus, e hoje o pastor estará reconhecendo o que Deus já fez, de forma que hoje a figura de um pastor na sociedade em que nós estamos vivendo é de muita relevância, porque Deus exaltou não só a igreja evangélica, mas também os seus líderes, colocando em ponto de destaque. E todo aquele que se torna ponto de destaque se torna referência e também tem uma visibilidade maior. E todo aquele que tem visibilidade maior é exigido, é cobrado dele uma postura diferenciada. Eu acredito que ainda dá tempo de você chegar para o pastor e falar: eu não quero ser consagrado não. Não é? Uma vez uma pessoa falou que quando Deus não gosta de um homem, o chama para o pastorado. Eu não sei se isso é verdade. Mas olha o que a Bíblia diz. Eu acho que não é, porque a palavra de Deus não fala isso. Capítulo 3 do profeta Isaías, versículo 15 diz, de profeta Jeremias, só para ver se vocês estão ligados. Jeremias, capítulo 3, versículo 15, diz assim a palavra de Deus que não mente: e vos darei pastores conforme o meu coração, os quais irão vos alimentar com conhecimento e com entendimento. Diga comigo: e vos darei pastores segundo o meu coração, e vos alimentarão com sabedoria e entendimento. Nesse texto que nós acabamos de ler, um texto que fala sobre o profeta Jeremias, Deus dá uma revelação para nós. A primeira revelação que eu vejo nesse texto é que Deus não dá igreja para pastores. Deus dá pastores para a igreja.
Primeira coisa, pastor, que você precisa saber que Deus não vai te dar uma igreja, porque a igreja é dele. A igreja pertence ao Senhor, a igreja não é sua. A igreja é dele. Então, os irmãos que vão ser hoje reconhecidos, o seu ministério pastoral, precisa ter entendimento que Deus não vai dar uma igreja para você. Que a responsabilidade que estará sobre as suas vidas é algo privado, é algo particular, é algo pessoal. Mas Pedro diz, cuidando do rebanho como se fosse, é só como, é parecido, é uma comparação, mas entendendo que o rebanho é do Senhor. Então, o primeiro detalhe que eu aprendo nessa passagem é que Deus não dá igreja para pastores. Deus dá pastores para a igreja. Segunda coisa que eu observo é que Deus ama pastor. Deus ama pastores. Vivemos numa época onde pastores têm sido ridicularizados na mídia, onde a mídia bate muito forte sobre pastores, e na verdade tem muitos pastores realmente que dão motivo para isso acontecer, porque os pastores que assim o fazem, assim como aqueles que irão ser reconhecidos hoje, não são anjos, eles são humanos. Salmo 103, versículo 14, diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. Então, pastores são humanos e humanos erram, mas mesmo assim, Deus ama pastor. A Bíblia diz que Deus não anunciou o nascimento de Jesus aos sacerdotes da época, aos políticos da época, aos sábios da época. Ele não anunciou o nascimento de Jesus às autoridades da época, mas ele anunciou o nascimento de Jesus para os pastores. Porque a Bíblia diz que o pastor, ele cuida das ovelhas. E Deus é que cuida de pastor. Por isso é muito complicado eu e você levantarmos acusação, verdadeira ou não, contra qualquer pessoa, mas muito mais em relação a um pastor. Porque o pastor, ele não é uma pessoa comum, pastor Vanderlei. Ele é uma pessoa incomum, porque sobre ele existe uma unção específica para desenvolver um chamado de Deus aqui na terra. E Deus ama tanto o pastor, que com tanto pastor fazendo tanta decepção ao evangelho, Deus ainda destaca, Deus ainda honra, Deus ainda exalta e Deus respalda pastores. Aleluia! Eu costumo dizer que entre os pastores existem 3 classes: os chamados, os oferecidos e os escolhidos. Então, muitas das vezes, Deus chama, mas esse que Deus chama, não dão resposta ao propósito pelo qual Deus o chamou. Ele é um bom diácono, ele é um bom presbítero, ele é um bom evangelista, até alcançar o nível pastoral. Depois que ele chega ao pastorado, ele acomoda-se. Esse é o chamado. Existe aquele que é escolhido, que muitas das vezes não é reconhecido. Aquele que é escolhido que muitas vezes ainda não está visível, porque está ainda na forma, está na olaria, está no processo. Ele olha e fala, aquele lá tem menos condições do que eu, porque eu sou formado em teologia, eu tenho faculdade, e aquele ali nem faculdade tem. Eu vou só falar uma coisa para você. Amós falou bem assim, ó: eu não sou profeta, nem filho de profeta, eu sou boiadeiro, mas o Senhor me constituiu como profeta. Acabou, meu irmão. Se você está sendo escolhido de Deus e não foi separado nesse momento, fica triste não. Fica aborrecido não, não queira mudar de ministério não. Quem te respalda é o Senhor.
Aí, pastor Mandeli, tem os oferecidos. Eu gosto dos oferecidos, acho que eu sou um. O escolhido não tem reconhecimento. O chamado acomoda. Deus chama os oferecidos, aleluia. Te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei por detrás das malhadas. Como fiz com Davi, com meu óleo te ungi para reinar e vencer as batalhas. Eu te ajudo, te sustento, sou teu escudo, sou teu Deus, és meu filho, muito amado. Não temas, eu mesmo, Senhor, te respaldo. Então os oferecidos vêm, sem teologia, nunca dirigiu nada, aleluia. Nem sabe falar direito, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, pastor. É para fazer? Eu estou. É para pregar? Eu estou. O cara nem sabe, aleluia. Mas Deus, irmão, não olha a sua capacidade. Deus molha a sua intenção. O que está no coração, meu irmão. Tem muita gente capaz com um coração engrandecido, soberbo. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. A altivez precede a ruína, meu irmão. Entenda isso. Deus ama pastor. Respeite a unção que está sobre a sua vida. Respeitar a unção é muito importante, irmão. A Bíblia diz que depois que a arca pousou no Monte Ararat, depois do dilúvio, Noé plantou uma vinha e se embebedou da vinha que plantou. Os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Cão viu que Noé... Acho que Noé pegou ali todos eles que tinham sangue de boi, 7 irmãos, touro, Chateau do Valier, aquele francês, né? Sangue de boier. E aí ficou chapadão, né? Aí quando o cão viu aquilo, falou: ih, rapaz lá! O homem que durante 120 anos nos liderou, um exemplo de liderança, 120 anos, a sua equipe não desanimou, a sua equipe não se perdeu, a sua equipe, Deus não permitiu que nenhum dos filhos engravidasse a mulher, porque não estava gerando nada para ele, eles estavam gerando um projeto para Deus, não tinha nada a ver com eles, era com Deus. E agora Cão expõe o quê? A vergonha do seu pai. Aí Sem, Jafé vem, com o manto, descosta e cobre a vergonha do seu pai. Você que vai ser pastor aqui, eu quero te dizer uma coisa: Deus não chamou você para competir, Deus chamou você para cooperar. Deus não te chamou para você apoiar erro de ninguém, mas Deus chamou você para ver o erro e não falar de quem errou, mas falar com quem errou, em amor e com sabedoria. A sabedoria do profeta Natan. É isso, irmão. Porque não adianta você falar de mim, não vai mudar nada. Você precisa falar comigo, que a unção da sabedoria do profeta Natan venha sobre a vida de cada obreiro que vai ser reconhecido e consagrado na noite desse dia. Para Deus ama pastor. Vai vendo a minha hora aí, aleluia, glória a Deus. Todo pastor é um pai, porque todo um pai um dia foi filho. Então quem não sabe ser filho, não vai poder ser pai. E aí vai reproduzir os erros de filho no pai. Então nós precisamos saber que todo pastor é um pai. Houve uma época, que época boa? Aquela época onde o pai falava para o filho assim: vou falar para o pastor da igreja aqui. E a gente às vezes tinha mais medo do pastor
do que do pai, do que da mãe. Não era isso? Hoje eu vou falar para o pastor, estou nem aí, já é. Mas todo pastor é um pai. Então você que vai estar sendo hoje reconhecido, vai entender que você é um pai. Você é um pai espiritual, você é um pai de multidões. Deus te chamou para você gerar nos seus filhos direção, proteção, limite. Você tem que entender que como um pai de uma multidão, eles vão estar olhando para quem? Para você. Então, irmão, tudo que você fizer tem um peso muito grande. Porque Jesus mesmo disse, o filho faz tudo o que vê o pai fazer. Aleluia. Tudo que o pai faz, os filhos igualmente, ele faz também. Então agora, o discurso não será mais importante, pastores, mas a prática. Porque vai ter muito filho olhando para você, querendo ser igual a você, falando igual a você, ministrando igual a você. E isso não é idolatria, isso é discipulado, isso é relacionamento. Todo pai, todo pastor precisa ser um pai. Porque o pai quer que o filho vá mais longe do que ele. Eu vi o pastor falando aqui, orando pelos diáconos. Vai ter diácono aqui que vão estar na Itália. Porque a alegria do pai é que o filho, ele possa ir mais longe do que o pai. Aleluia! Às vezes o pai é um peão de obra, é um faxineiro, é um servente, mas ele faz de tudo para o filho se formar na faculdade. E no dia que o filho se forma na faculdade, o pai nunca usou um terno, vai lá na loja, aluga um terno e vai todo bonitão, aleluia, todo alegre, todo cheio de si, porque ele está se realizando no filho. Então ele vê o filho ir mais longe do que ele. Rapaz, você é pastor, pode ter um filho que prega mais do que você, aleluia, pode ter um filho que vai ter mais sabedoria para dar estudo bíblico do que você. Não fica com medo desse filho. Deixa o menino rodar. Aleluia. Deixa o menino voar, meu irmão. Porque ele só vai porque ele teve um pai. Amém? Então deixa ele ir. Fica imaginando quando Davi matou Golias. Saul olha para Abner e diz, Abner, de quem é filho esse menino? Abner nem perguntou quem era o menino. Porque na minha mente eu penso assim, Saul deve ter pensado, se o filho mata um gigante, o que um pai não faz? Aí Abner diz, esse menino é filho do teu servo, Jessé. Eu quero dizer uma coisa, pastores. Você não está gerando membro. Você está gerando discípulo. Você está gerando filho. E não adianta você vir com aquela conversa, não olha para mim não. Olha para Jesus. Eu sou cheio de erro. Ele vai olhar para você. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ora como eu oro, jejua como eu jejuo, oferta como eu oferto, dizima como eu dizimo, submeta-se conforme eu me submeto. Agora, todo pastor precisa ser homem de aliança. Quando eu olho aqui para trás, eu fico muito feliz de ver o pastor Elias aqui. Porque a aliança, ela é, pastor Vanderlei, provada pelo tempo. É muito fácil hoje chegar aqui. Quem que não quer ser membro dessa igreja? Sarando a terra ferida. Que vai ter agora até na Itália. Está tudo quanto é lugar. Todo mundo quer. As pessoas até brigam para poder estar no púlpito, que eu conheço de pessoas que falam, você conhece o pastor Vanderlei? Eu falei, mais ou menos e tal. Vê se arruma para não ficar perturbando, né? Vê se arruma lá uma vaguinha lá e tal, uma agenda lá e tal. Mas nós precisamos ser pastores de aliança. Uma aliança está acima do sentimento, meu irmão. Uma aliança está acima do sentimento. Você faz parte desse ministério. Abriu uma congregação. Você acha que você é o cara. Mas o pastor botou outro.
Aí você fica triste porque o pastor botou outro. Aí eu te falo, que você está esperando em quem? É no homem ou você está esperando em Deus? Então você tem que ser homem de aliança. Quando eu falo homem de aliança, não é ser bajulador. É porque a honra e a bajulação é uma linha tênua. Tem pessoas que bajulam, pastor. Mas o mesmo que bajula é aquele que puxa o tapete. O mesmo que bajula é aquele que mete a facada. Agora, aquele de aliança, não. Aleluia. A aliança está acima do sentimento. A aliança está acima da dificuldade. A aliança está acima do tempo. Se está ruim, estamos fechados. Se está com problema, conte comigo. Se está passando prova, eu estou com você. Se levantou o mundo contra você, conta comigo, cara. Eu estou contigo. Aleluia. Canta até aquela música da Chile Carvalhais. Estou contigo, ó meu filho, aleluia. Você nunca vai abandonar, porque você é homem de aliança. Porque toda quebra de aliança gera maldição. E o que tem de pessoas que são quebradores de aliança? Gálatas 3, 14 e 15. Ainda que uma aliança seja meramente humana, ela se torna inquebrável. Então você está fazendo uma aliança pastoral aqui com essa igreja. Você não está fazendo uma aliança de altar. Você está fazendo uma aliança de relacionamento, porque o pastor te conhece. De repente tem muito aqui que chegou, aceitou aqui, e Deus foi trabalhando até chegar ao momento de poder assumir esse ministério. Então, todo pastor que Deus dá é homem de aliança. Porque tem gente que Deus não dá. Irmão. Tem gente que acha que Deus dá, porque a gente é falho também. Quantas vezes a gente escolheu? Meu Deus. Irmão, a Bíblia diz que Jesus foi para o monte, orou a noite toda. Quando ele desceu, ele chamou aquele, eu acho isso lindo, ele chamou aquele que ele quis para estar com ele. Para estar comigo, não é qualquer um, é só quem eu quero. Porque tem gente que é bom, mas é ruim para estar comigo. Ele é contra tudo que eu falo. Ele não me apoia em nada. Tudo que eu faço está ruim. Para que eu quero um troço desse do meu lado? Você pode ser bom, todo pastor precisa ser amigo, mas nem todo amigo pode ser pastor. Para ser pastor tem que ser amigo, mas nem todo amigo pode ser pastor, meu irmão. Jesus orou 30 dias. Um negou, outro traiu e o outro duvidou. Jesus, irmão, imagina nós. Aí o cara fala, irmão, lá, escolheu errada lá. Escolheu errada lá. Era para eu estar lá no lugar do outro, olha lá. Escolheu errado, agora está aí, olha lá, está pagando o preço. Sofre. Deus está precisando de pastores de aliança. Pastores de caráter. Ah, meu Deus. Quer conhecer o pastor? Conversa com a esposa dele. Conversa com os filhos dele. Que na igreja o cara pula, roda, sapateia no poder. Aleluia. Com o microfone na mão, ele é um bicho feroz. Meu Deus. Mas em casa. Não pastoreia nem a casa dele, quer pastorear a casa de Deus. Ele não cuida nem da esposa dele, quer cuidar da esposa dos outros. Nós precisamos de pastores fiéis, pastores de oração, pastor de jejum, pastor de palavra. Não é Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+P, não. É copia, cola e imprime. Ainda vem para o altar e diz, Deus me deu uma palavra que o Deus dele, sabe qual é? É o Deus Google. Deus já não fala mais com ele. Ele não investe mais tempo para ouvir a voz de Deus. Alta madrugada vai, já estou cansado, mas ouço Deus me chamar. Precisamos de pastores que subam no altar e diz, eu estava orando e Deus me deu uma palavra para entregar para a igreja.
Nós precisamos de pastores fiéis, homens de oração, né? Homens que ficam procurando mensagem no Facebook, no WhatsApp, né? Homens que ficam procurando mensagem no YouTube para reproduzir a mensagem do YouTube como se fosse dele. Não, meu irmão, Deus tem um pão fresco, vai tirar a água da pedra, meu irmão, vai buscar ao Senhor, a igreja é do Senhor, Ele sabe quem vai estar aqui, Ele sabe a necessidade de quem vai estar aqui. Agora, os pastores precisam saber que eles não estão aqui para levantar império de homens. Está aqui para proclamar o reino, irmão. Não existe exército sem comandante. Então tem que ter um comandante. A casa de Deus não é bagunça. Mas entra aquele espírito, porque eu também já fui vice-presidente, já fui pastor auxiliar. Entra aquele demônio que a gente fala assim, se fosse eu, fazia diferente. Fazia nada, faz nada. O que você está fazendo? Nada. Quantas almas ganhou para Jesus? Nenhuma. Quantas pessoas você trouxe para a igreja? Ih, me mostra aí. Faz nada, irmão. Deus nos conhece. Salmo 139, versículo 6. Tal ciência é para mim tão alta que eu não posso alcançar. Para onde me irei do teu espírito, para onde fugirei da tua presença? Se for até o céu, tu ali está. Se eu pegar as asas da alva, tu me alcanças. Se eu for para a profundidade do mar, tu ali estás. Se eu for para as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Eu era informe no ventre da minha mãe, e no teu livro estavam escritos todos os dias da minha vida. Eu quero dizer que o dia 25 de dezembro de 2019 está escrito no livro de Deus, aleluia, que você vai ser chamado para o presbitério, vai ser chamado para ser evangelista, vai ser chamado para ser pastor. E eu quero dizer que ninguém que foi chamado estava pronto, ninguém. Imagina, o Senhor falou, Pedro, tu me ama, amo. Pedro, tu me ama, amo. Pedro, tu me ama, tu sabe que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Pedro estava pronto? Só Jesus faz isso, irmão. Bota a gente para cuidar dos outros sem estar pronto. E vai cuidando da gente no meio do caminho, aleluia. E vai cuidando, vai lapidando, vai medindo. Toda a profecia de Deus para a tua vida vem para te confrontar. Porque Deus nunca fala para você como você está. Ele sempre fala como Ele te vê amanhã. Só que você não consegue entender isso. Aí Deus fala assim, tu é profeta. Eu não, eu sou criança. Não diz que você é uma criança, porque desde o ventre da tua mãe eu te chamei e te constituí como profeta. Então, pastores, você não está sendo chamado hoje, você foi chamado na eternidade de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar em Deus para entender o meu chamado. Não para Deus fazer o que eu quero, mas para eu saber o que Deus quer que eu faça dentro desse ministério, aqui debaixo dessa autoridade. Honra os seus líderes, honra o seu pastor, honra as ovelhas, honra quem está abaixo, porque honrar quem está em cima é mole, é difícil honrar quem está abaixo de nós, aleluia. Eu honrar o pastor Vanderlei é fácil, mas eu quero que você honre o porteiro, o irmão que está lá no estacionamento, a irmã, o zelador dessa igreja, leve ele para almoçar na tua casa, honre ele, coloque ele assentado na sua mesa, aleluia. Quando Davi foi honrar, ele falou o seguinte, tem alguém da casa de Jonathan para me honrar? Tem. Quem é? Mefibosete. Onde ele está? Está lá em Lodebar. É ele mesmo, chama. Mas ele, onde que ele está? Na casa de Maqui. Vou fechar aqui com o pastor, daqui a pouco vou falar. Amém. Que cada pastor Vanderlei, seja um Maqui. Cuidar de quem ninguém quer cuidar. Cuidar de manco, de aleijado. Só que ele nem sabia que estava cuidando de um camarada que ia sentar na mesa do rei. Aleluia. Por essa porta vai entrar muito Mefibosete. Mas vai precisar de uma aqui que olhe para Mefibosete e enxergue o potencial que Mefibosete tem. E resolve investir em Mefibosete.
sabendo que não vai ter lucro, não vai ter vantagem, não vai ter direito nenhum, nem vai ser lembrado o nome do camarada. Onde que ele está? Ah, está na casa de Maqui. Quem é Maqui? Não sei, está lá. Então traz ele para mim. Pastor, você está preparando gente para sentar na mesa do rei. Pastor, você está preparando homens, mulheres para sentar na mesa do rei. Sai pela rua de Nova Iguaçu, sai pelas bocas de fumo, sai pelos guetos. Lá estão os Mefibosete em Lodebar, à espera de uma aqui. Não se impressione com o púlpito, não se impressione em pregar, não se impressione em querer aparecer. De qualquer maneira, todos nós vamos aparecer, porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo, e não tem como uma luz não aparecer. A gente já aparece, só que nós não fomos chamados para aparecer, nós fomos chamados para iluminar, porque a luz, ela não se auto-ilumina, a luz, ela ilumina outro. Receba esse chamado hoje, com devoção. Seja fiel à sua igreja, seja fiel ao seu ministério, respeite a história do seu pastor. Tem gente que nunca expulsou demônio e quer confrontar pastor. O cara nunca expulsou demônio, nunca foi no hospital da posse orar por ninguém, cara. E quer confrontar pastor, quer confrontar liderança. Eu vos darei. Quem dá pastor para a igreja é Deus. Ah, mas eu não fui, porque Deus não quis. Acabou. Deus não quis. Deus não quis, irmão. E se chama quem Deus não quis, vai gerar Ofni e Finéia, sacerdote maligno, que vai desonrar o nome do Senhor. Então, você vestiu a camisa da Sarando? Viva como você fosse o pastor presidente dessa casa. Honre a sua equipe pastoral, porque esses homens têm história. Esses homens têm muita quilometragem rodada. Mas tem muita quilometragem rodada. É muita pedrada, misericórdia. É muita pedrada, é muita afronta, é muita calúnia, é muito levante, é muita divisão. Só que a gente fica rindo, porque no reino de Deus a gente não cuida, a ovelha não é nossa, a ovelha é do Senhor. Aí é sempre assim, sai, leva um povo, fica triste, depois volta, pede perdão, aí convida, prega, pastor, na igreja. Aí o pastor vai lá e prega na igreja, o filme é o mesmo. Aí sai aborrecido, pastor, sai, bate cabeça lá, bate cabeça cá. Aceita, pastor, de volta, aceita. Coração de pastor não tem cancela, está sempre aberto, aleluia. Coração de pastor é pai, aleluia. E todo pai, ele está sempre à espera do filho. Engraçado, pastor Vanderlei, que no capítulo dos achados e perdidos, capítulo 15 de Lucas, a dracma perdida, a mulher varreu a casa, acendeu a candeia, procurou diligentemente até encontrar. A ovelha perdida, o camarada deixa 99 no aprisco que vai atrás. Mas o filho perdido, o pai não vai não. O pai espera que ele volte, mas não vai. E quando ele volta, o pai também não trata ele. Não. Meu filho está vindo? Vamos lá comprar logo uma picanha friboi, uma pretinha de batom vermelho geladinho, aleluia! Uma Coca-Cola gelada, e vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Talvez eu esteja falando para gente aqui que já foi daqui, já andou aqui, saiu daqui falando muito mal, abriu porta, quebrou a cara, está moidinho, não sabe mais o que fazer. Deixa de ser bobo. Faz gabinete, fala, voltei, aqui é meu lugar. E seja modelo, irmão. Pastor, e vocês que vão ser reconhecidos hoje, para ser governo, primeiro tem que ser modelo. Se não for modelo, não serve para ser governo. Vocês não estão sendo separados para ser pastores, estão separados porque já o são. Você precisa entender que pastor não é título, pastor é função. Então, se tu é pastor e não exerce, você está fora do propósito. O que você faz? Eu sento lá atrás. Visita alguém? Não. Visita a família? Não. Cuida de algum departamento? Não. Mas eu sei que a igreja está precisando de muita gente. Irmão, quem
A quem Deus mostra é quem Deus quer usar para resolver o problema. Porque tem um monte de pastores assim, ó, eles só sonham, mas quer que o pastor Vanderlei sua. Então, pastor, eu tive uma revelação com um culto diferente aqui, o culto de 00:30. É mesmo? Quem vai dirigir? O senhor, pastor. Eu vos darei pastores que vos apacentam com entendimento e com sabedoria. Pastores precisam saber que estão prontos para servir, que os homens nos considerem ministros de Cristo, Gálatas 4:4, e que cada um, 1 Coríntios 4:4, cada um se encontre fiel. Ministro significa servo do servo. Foi discípulo que lavaram o pé de Jesus, ou foi Jesus que lavaram os pés do discípulo? Agora você é presbítero, agora você é consagrado a pastor. Aí vai ficar, respeita o moço, cara, patente alta, ó, bigode grosso. Presbítero, não sou mais bito não, agora sou pastor. É, autoridade. Irmão, Deus nunca vai dar autoridade sobre pessoas. A autoridade que você será investido hoje é em favor das pessoas. Deus te dará autoridade em favor, para você servir, abençoar, ministrar, dirigir. Você é pai, alimentar, proteger, colocar limite, afirmar a identidade, dar destino. É isso que Deus chamou. Ah, mas já tem tantos pastores na igreja, por que o pastor está... É porque a estrutura, ela precisa estar pronta antes que venha o edifício. Os obreiros precisam de uma estrutura. Porque como é que vai para a Itália? Aí vai todo mundo e fica vazio aqui? Não. Deus é que escolhe os pastores. Mas lembra de uma coisa: aliança. Aliança. Aliança está acima do sentimento. Eu estou aqui casado 35 anos com a minha esposa. Vai ver que não teve dia dela falar assim: ai, Jesus, leva esse homem. E vai ver que eu também não falei o seguinte: Senhor, pode levar, eu autorizo. Leva, que essa é preciosa aos teus olhos. Porque uma aliança não está baseada em sentimento, irmão. É igual casamento. Ninguém está casado porque só amor, I love you, amor, I love you. Tem problema. Só que o princípio é mais forte do que o sentimento. Então você tem que caminhar pelo princípio e não caminhar pelos sentimentos. Amém? Pô, o pastor não me honrou. Aí vai para casa triste. Cara, igreja, pastores que vão ser consagrados, lugar de reconhecimento é no IML. A igreja não é lugar de reconhecimento. A igreja é lugar de você adorar a Deus juntamente com a família de Cristo. Não tem um hino da Apacentar que diz, os irmãos fazem uma versão diferente: eu não consigo ser reconhecido por ninguém. Eles querem ser reconhecidos. Vai pregar no trem. Vai lá para o Maracanã, bota uma roupa de juiz, faz o VAR. O cara foi reconhecido. Mas o cara quer vir para a igreja. Ele quer reconhecimento da igreja. Não teve reconhecimento em casa, não tem reconhecimento no trabalho, não teve reconhecimento na escola. Ele vem projetar a alma dele aonde? Na igreja. E aqui não é lugar de você projetar os anseios frustrados lá de fora. Que é lugar de você adorar a Deus, manifestar a glória de Deus. Ah, eu sou pastor, meu irmão. O mesmo sangue que você foi comprado, o diácono também foi. Não tem diferença nenhuma. Mas por que a diferença, pastor? É que a responsabilidade minha é maior. E eu aprendi uma coisa: quanto mais um galho da mangueira dá fruto, mais ele fica riado. Então você tem que ser mais humilde agora. Não é? Agora vai chegar para a esposa amanhã e falar: não me chama mais de Roberto não, hein? É pastor Roberto. Porque tem uns irmãos assim, né? Como é que é seu nome? É pastor fulano de tal? Não, meu nome é Nilson Paulino. Pastor é a função que eu exerço. Não fica embebedado
com a vinha que Deus está plantando na tua vida nessa noite. Tenha o peso da responsabilidade, meu irmão. A sua responsabilidade. Os pastores dessa geração têm uma responsabilidade maior, pastor. É de manter o que está aqui e levar adiante o que pegaram aqui. Então eu quero dizer uma coisa para você. Não vem para cá para querer desfrutar do que já tem, não. Dê sua parcela. Faça a sua parte. 2 Crônica 15:7. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, sabendo que a vossa obra terá uma recompensa. Apocalipse 22:12. Eis que cedo venho, trago comigo o meu galardão, para dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia! Você trabalha para Deus, você canta para Deus, você prega para Deus, você estuda para Deus, você faz tudo para Deus. Aleluia! O pastor pega a rebarba disso tudo, mas você faz para Deus, porque só Deus pode te recompensar. Mas uma coisa você precisa ter: seja fiel ao seu pastor. Mas deixa eu te falar, mas não é só pastor Vanderlei não, porque tem um monte de pastor que só quer ser fiel ao pastor Vanderlei. Pastor Elia falou. Quem foi que falou? Pastor Elia? Ai, ai. Pastor Marquinhos que falou? Está pensando que eu sou jovem? Eu sou jovem não, rapaz. Porque nosso ministério está centrado em homem. Mas nosso ministério precisa estar centrado em Deus. Honrar o pastor Vanderlei na presença é a coisa mais fácil que tem. A verdadeira honra é na ausência. Honrar o pastor na ausência. O pastor não precisa que ninguém defenda ele. Não precisa, porque a vingança não é dele, é do Senhor. Não precisa. Está falando mal do pastor? Fica quietinho, não fala nada não. Acabou de falar? 24 horas. Se você não falar com o pastor Vanderlei, eu mesmo vou falar. Mas deixa falar primeiro, irmão, porque o camarada precisa botar para fora a podridão. Deixa ele falar. Falou, irmão? É verdade, né? Você tem 24 horas. Se você não falar com o pastor Vanderlei, eu mesmo vou falar. Porque você está ajudando o irmão. Deus vai dar pastor sério. Deus não vai dar moleque para a igreja. Deus não dá pilantra para a igreja. Deus não dá pedófilo para a igreja. Deus não dá adúltero para a igreja. Eu vos darei pastores segundo o meu coração. Aleluia! Mas eu não sei como é que é o coração de Deus. Entre em oração e descubra o que está no coração de Deus. E seja a réplica de Deus aqui na terra, para a glória do nome de Jesus. Se você crê, recebe essa palavra, libera um lindo aplauso ao Messias e um grito de júbilo ao Senhor, entendendo que Ele é o Senhor da sua vida. Aleluia. Honre sua liderança.